Bom, e a gente muda de assunto agora para falar de uma iniciativa muito bacana que está sendo realizada lá em Pedras Grandes, que busca conscientizar os fumantes sobre os riscos do tabagismo. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a enfermeira da central, da UBS Central de Pedras Grandes, a Laura Guizo, que gentilmente nos atende no início da tarde desta terça-feira. Muito boa tarde, Laura. Obrigado por estar aqui conosco na Rádio H2O. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Então tá bom, agradeço também o convite de vocês para a gente estar disseminando um pouco desse assunto que de certa forma é tão importante para a nossa população, né? Com certeza. Laura, esse programa começou quando aí em Pedras Grandes e aí, desde quando vocês estão realizando ele? Esse programa, na verdade, ele é um programa que ele tem abrangência a nível nacional, né? A nossa regional de Tubarão, ela realiza semestralmente algumas reuniões com alguns municípios que são da Murel, para estar orientando as orientações, passando as informações que vêm de superiores. Eu entrei na unidade faz pouco tempo, por mais ou menos um ano, e o nosso grupo de tabagismo ele está sendo ativado agora novamente. Só que aqui na unidade eles nunca pararam de fazer o tratamento das pessoas que queriam parar de fumar. Então, aqui na unidade, a gente faz uma ficha de acompanhamento. A pessoa que tem vontade de parar de fumar, ela vem até nós, a gente realiza essa ficha, ela passa por uma consulta com o médico e aí após essa consulta ela consegue estar realizando o tratamento medicamentoso, se for necessário, e aí também consegue estar passando por uma psicóloga, tem o nosso apoio com a enfermagem. Certo. O grupo de tabagismo, então, ele já é ativo. O grupo ele já foi mais ativo, né? Infelizmente, com a pandemia se perdeu um pouco essa questão de grupo, mas a gente está vendo sim para reativar. Porém, como eu comentei, a gente nunca parou de fazer o acompanhamento com esses profissionais, com esses pacientes. Então, eles conseguem estar vindo até a unidade, mesmo sem ter o grupo ainda ativo, e eles realizam o acompanhamento conosco. Mas as ações a gente sempre tenta mobilizar em forma de grupo, né? Bacana. Aí vocês estão ativando o grupo. Como que as pessoas podem participar aí, quem está ouvindo, os interessados, os moradores de Pedras Grandes, que querem largar o vício aí no cigarro, podem procurar a unidade de saúde para participar desse grupo? O primeiro passo, que eu digo que é o passo mais difícil de se ter, é a pessoa realmente ela querer parar de fumar. Então, a partir desse momento que ela decidiu parar de fumar, ela pode estar procurando tanto a unidade de saúde central, como também as do interior, expressar essa vontade para a equipe de enfermagem, que depois que a gente fizer uma ficha de avaliação, ela vai passar por uma consulta com o médico e aí ele vai redirecionar para a enfermagem novamente. Então, a gente faz esse acompanhamento direto com o paciente e a gente vai estar conseguindo orientar eles a partir do momento que a gente ativar o grupo. Bacana. Laura, a gente sabe que largar um vício é muito difícil, né? Tem toda uma questão ali que a pessoa carrega consigo há um bom tempo. E que orientações iniciais vocês passam ali para incentivar as pessoas a largar o tabagismo? A gente sempre tenta frisar a questão dos malefícios, né? Embora muitos pacientes que chegam para nós são pacientes com problemas crônicos, né? Infelizmente, a questão do DPLC, pessoas com realmente dificuldade respiratória, a gente também tem muitos pacientes que não apresentam nenhum problema ou uma condição de saúde. Então, a gente tenta frisar o motivo que ele quer parar de fumar, o que está realmente trazendo ele a parar de fumar. E muitas vezes é uma questão de uma ansiedade, é um problema que está afetando a família, né, pela questão do fumo passivo. Então a gente sempre tenta falar para ele os benefícios que vai trazer ele parando de fumar. Então, a melhora na atividade física, a disposição, o odor, muitas vezes, né? Pessoas que fazem uso do cigarro tradicional ou palheiro acabam tendo também um amarelamento dos dentes, a pele ela acaba ficando com um aspecto mais envelhecido. Então, a gente sempre tenta falar para ele os diversos benefícios que ele vai ter se ele conseguir iniciar esse projeto.
E a gente tenta sempre incentivar também o acompanhamento com psicóloga, porque a gente percebe que a maioria, infelizmente, associa o uso do cigarro a uma crise de ansiedade, problemas mais psicológicos. Então, a gente tenta dar esse suporte para eles se sentirem seguros e iniciarem no nosso programa. A psicóloga também faz parte do programa, tem na rede de saúde do município. Isso, hoje a gente está com uma equipe, né, sendo desenvolvida para o início do programa, então a gente tem uma coordenadora para esse grupo de tabagismo, que é a Ana Paula Marcon, ela é psicóloga aqui da unidade. A suplente dela também é uma psicóloga, que é a Núbia. Temos também o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Patrícia Mendes, e aí a gente formou essa equipe juntamente comigo, que faço parte da coordenação de ações em saúde, para tentar, de certa forma, trabalhar esses pontos que a gente percebeu como prioridade. Acaba sendo uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Vai ali da conscientização, da questão mais voltada para a saúde e também a questão psicológica que envolve o vício. É o que eu sempre, às vezes, brinco um pouco com os pacientes, é que a parte medicamentosa é a mais fácil, né? A gente ofertar a medicação é a parte mais fácil que tem. O mais difícil é eles realmente quererem pararem de fumar e depois lidarem com as consequências desse uso prolongado, né? Então a gente não pode só simplesmente fornecer a medicação, auxiliar eles a parar e depois cortar o acompanhamento. Então a gente preconiza muito isso, a questão do acompanhamento, de manutenção, que eles realmente parem de fumar e depois continuem nessa vida mais saudável. Laura, vocês divulgaram nas redes sociais exemplos de pessoas que já participaram do programa e relatando ali a melhor qualidade de vida que elas acabaram tendo. Você tem aí alguns feedbacks, alguns exemplos para compartilhar com a gente também de pessoas que participaram do programa de vocês? Sim, inclusive a entrevistada é a minha avó. Convenci ela a participar, né? Porque eu acredito que hoje, infelizmente, as mídias sociais ela está disseminando muita informação que às vezes não é verídica, né? Então esses depoimentos eles acabam até incentivando outros pacientes a virem até nós e trazerem os seus depoimentos. Temos sim alguns pacientes que já pararam de fumar, não sei se eu posso estar falando os nomes, mas a gente já teve vários casos de homens que vieram até nós e falaram que graças ao programa conseguiram parar de fumar, que eles perceberam que como é benéfico para eles, né, largarem o cigarro, de certa forma eles param de ter um gasto financeiro, eles conseguem se aproximar mais da família, eles param de sentir vergonha às vezes de entrar em algum local por conta do odor. Então, vários já vieram assim nos dar vários feedbacks positivos. Isso é muito legal. Muito bem, estamos conversando com a enfermeira Laura de Pedras Grandes. Laura, esse programa, que é um programa municipal de saúde aí em Pedras Grandes, ele vai numa tendência hoje no Brasil e mundialmente que em relação ao Brasil preocupa. O número de fumantes no Brasil aumentou em 2024, revertendo uma tendência de queda que durava mais de 18 anos. Dados do Ministério da Saúde mostram que a prevalência de fumantes entre adultos passou de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024, com um aumento de 25%. Esse crescimento é atribuído, em parte também, como você afirmou, em muitas situações as pessoas vivem já o dia a dia atribulado com muito estresse e ansiedade e acabam recorrendo ao cigarro. E é nesse sentido, como você afirmou, que esse apoio, esse suporte no atendimento psicológico é fundamental, né? Isso, também complementando algo que infelizmente está contribuindo para esse aumento é o uso do cigarro eletrônico, né? A gente fez recentemente algumas ações nas escolas estaduais, porque o uso do cigarro eletrônico ele é visto como algo que não é maléfico, o que é infelizmente uma mentira, que a indústria do tabaco tenta fazer uma propaganda de que ele é maneiro, né? O formato dele moderno, que ele não vai ter nicotina,
que ele não tem malefício, só que os cigarros eletrônicos, na sua maioria, por ser ilegal, a gente não tem controle das substâncias que estão consumindo. Então, o que a gente percebeu é que muitos jovens também estão iniciando com o uso do cigarro eletrônico e, posteriormente, migrando para o cigarro tradicional. Então, o cigarro eletrônico está sendo algo que está contribuindo também para esse aumento dos tabagistas. Isso, nós, segundo, estamos acompanhando também sobre essa tendência no cenário mundial, enquanto a tendência mundial é de redução geral no consumo de tabaco. No último ano, então, o aumento do número de fumantes no Brasil que surpreende. E em relação às doenças, né? A prevenção de doenças passa necessariamente por uma visão hábitos saudáveis. E as pessoas que ainda fumam ficam sujeitas a doenças cardíacas, AVC e câncer de pulmão, o que representa um alto custo para o sistema de saúde. Isso, o câncer, no geral, ele está muito atrelado, né, à questão do uso do tabaco, do cigarro. Então, é um dos diversos problemas que ele pode trazer. São mais de 50 doenças que podem ser associadas ao uso a um paciente tabagista. Então, um dos principais realmente é a questão do câncer, né, que infelizmente é uma doença que muitas vezes, se descoberta tardia, não tem um tratamento que vá reverter a doença, então leva a pessoa realmente a óbito. E com o uso do cigarro eletrônico, diversas doenças pulmonares que antigamente não eram vistas estão retornando em pacientes até mais jovens e causando diversos infartos, AVCs, problemas que antigamente não eram tão vistos com frequência, né? Cara, você apontou aí uma série de malefícios do cigarro que ficam, né, como orientação para as pessoas, né, não chegarem a experimentar. E acho que uma questão que você levanta aí, que é o desafio, talvez, atual, o cigarro ali, o tradicional, já se teve muita informação sobre isso. Hoje as pessoas têm bastante consciência disso, apesar de muitos ainda persistirem no vício, né, até por outras questões. Mas a questão do cigarro eletrônico realmente é um problema mais contemporâneo, mais atual, que aí afeta agora também os adolescentes, né? Que tem essa questão da curiosidade. Isso, e principalmente os adolescentes, né? Os adolescentes e os jovens adultos, que é também uma população que está vindo um pouco mais ansiosa, atrelada também à questão do uso de redes sociais. Então, são pessoas que normalmente já têm uma certa dependência à tecnologia, à ansiedade. Então, uma coisa vai levando a outra e a gente está tentando fazer um trabalho em cima disso para a gente prevenir ao máximo que as pessoas elas caiam nesse vício, né? E o eletrônico tem digamos, esse apelo de ser uma coisa mais descolada que acaba aí atraindo os jovens também. Voltou ao que era antigamente o cigarro, né? Antigamente o cigarro ele era visto como algo popular, quem fumava era uma pessoa maneira, descolada. Então, o cigarro tradicional perdeu esse espaço no mundo jovem e aí o cigarro eletrônico, infelizmente, está assumindo esse papel, né? Laura, parabenizar o trabalho que vocês têm realizado. Só para reforçar para o pessoal aí que quem resolver decidir parar de fumar aí, como deve fazer então? Qual o primeiro passo? De uma maneira geral, não só para o pessoal de Pedras Grandes, para o pessoal da região como todos, os nossos ouvintes que estão acompanhando, e depois especialmente para o pessoal de Pedras Grandes que aí pode procurar o programa de vocês aí nas unidades básicas de saúde. Primeiro passo, como eu falei anteriormente, é a pessoa querer parar de fumar, né? Ela decidindo que ela quer parar de fumar, ela pode buscar a unidade de saúde dela. Pode ser, aqui no caso de Pedras Grandes, né? Pode ser a central, pode ser a unidade dos interiores. Buscando a unidade, é só perguntar por um enfermeiro ou por uma técnica de enfermagem que a gente vai estar realizando uma ficha. Essa ficha ela é muito importante para a gente saber o grau de dependência da pessoa. Então, a gente tendo essa ficha, a gente vai marcar uma consulta com o médico vai avaliar o grau de dependência. Se for necessário, vai ser solicitado as medicações e um acompanhamento psicológico. E aí, se dependendo da pessoa, né, ela já inicia o acompanhamento psicológico, o tratamento medicamentoso. E esse é basicamente o caminho a se seguir aqui na unidade.
Só uma informação, uma dúvida nova que surgiu. Esse processo é longo? Como é que se tem esse resultado? Isso depende também de cada um. É, até largar o vício, isso leva quanto tempo? Então, a gente vai depender muito da questão também psicológica da pessoa, o quão dedicada a parar de fumar ela está. É, a gente aqui sempre trabalha com um grau de dependência, então a gente tem um certo, entre aspas, protocolo a seguir. A gente não, a pessoa que é fumante, ela tem que ter total ciência que ela não pode simplesmente parar de fumar, pois ela já está com um nível de substância no corpo. Então ela precisa fazer esse processo de desmame, senão ela vai ter uma crise de abstinência. Então, normalmente é no mínimo de 3 a 6 meses até conseguir parar de fumar. E após isso continua, de certa forma, a manutenção, né? Então, às vezes vai até numa psicóloga, né, para questão de ansiedade, ou então depois que para as medicações do tabagismo, ela inicia uma medicação para essa questão de ansiedade. A gente sempre vai ter que avaliar a questão do paciente, não tem como dizer um período exato, sabe? Certo. Então, até por isso que esse acompanhamento é bacana, né? Como você falou, às vezes resolver parar de uma hora para outra e simplesmente cortar o cigarro, às vezes cai nessa questão do retorno mesmo, né? E a crise de abstinência, muitas pessoas às vezes acham que não, mas ela é bem grave. A pessoa ela pode ter desmaio, ela pode ter alucinação. Então é um assunto bem sério que requer sim um acompanhamento da saúde. E a nossa orientação é sempre buscar a unidade e conversar com o profissional da saúde, que aqui a gente sempre vai tentar esclarecer todas as dúvidas. Laura Guizo, enfermeira da Unidade Básica de Saúde Central de Pedras Grandes, participando aqui com a gente, ela que integra a equipe de combate ao tabagismo lá no município. Laura, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, tanto o seu quanto toda a equipe multidisciplinar aí que você citou, a equipe da Secretaria de Saúde. Agradecer à vereadora Jadina Bardini também, que a gente teve acesso a essa pauta através dela, e parabenizar toda a equipe de saúde que vem realizando esse trabalho aí no município. A gente que agradece pela visibilidade. Um grande abraço, até mais.